Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Faltam 10 dias para sabermos quem será o próximo presidente dos Estados Unidos. E neste vídeo eu vou te deixar a par de tudo o que está rolando e o que nós podemos projetar para os próximos dias. Temos muitos assuntos para falar e por isso esse será um vídeo bastante extenso. Teremos análises dos últimos acontecimentos envolvendo escândalos, passando também pelas pesquisas e teorias da conspiração. Por isso já deixe seu like e se inscreva no canal caso você não seja inscrita ou não seja inscrito. Vamos então fazer uma recapitulação com o que de mais importante aconteceu desde o vídeo que eu gravei quando faltavam 50 dias. Se eu tivesse que elencar 3 coisas que impactaram a corrida eleitoral nesse período, seriam a morte da juíza Ruth Ginsburg, abrindo as discussões em torno da nomeação da nova juíza da Suprema Corte, o primeiro debate presidencial que aconteceu no dia 29 de setembro e o diagnóstico de Trump com Covid-19. E o mais interessante é que todos esses acontecimentos renderam frutos excelentes para o Biden. Eu já gravei um vídeo aqui a respeito da morte da Ginsburg e de fato, conforme eu comentei naquela oportunidade, a comoção em torno do nome da juíza energizou a campanha do candidato democrata, fazendo com que o número de doações de pessoas físicas ao Biden aumentasse consideravelmente. O que fez com que, diferente do que nós esperávamos lá no início da campanha, o Biden chegue ao final da corrida eleitoral com uma vantagem financeira sobre o Trump. Hoje ele tem algo em torno de 400 milhões de dólares para gastar, enquanto o republicano tem aproximadamente 100 milhões. Mas o que isso significa? Bom, isso significa que ele tem mais dinheiro para investir em anúncios de televisão, na internet, comícios e ações de engajamento e que podem ser gastos em estados onde a corrida ainda está em aberta. Outro ponto importante sobre a Suprema Corte é que a indicação de uma substituta para o lugar deixado pela Ginsburg colocou os republicanos numa situação no mínimo constrangedora. Afinal de contas, para muitos eleitores, a nova juíza só deveria ser indicada pelo novo presidente após a eleição do dia 3 de novembro. Até porque em 2016 foi esse o argumento que os republicanos usaram para barrar o nome indicado por Barack Obama. E eu não vou julgar aqui se está certa ou se está errada a indicação, e eu até acho que ela é de fato legal e que qualquer um de qualquer partido que estivesse no poder faria uso dela. O que eu julgo é que isso não pegou bem entre os eleitores, principalmente porque os republicanos resolveram votar a indicação da nova juíza, a Amy Barrett, antes de votar um novo pacote de alívio econômico para as vítimas da Covid. Entrando no nosso segundo tópico, o debate, aquele que já é conhecido como o pior debate da história dos Estados Unidos, quando ninguém conseguia terminar uma frase sequer. Em grande parte, essa peculiaridade do evento acabou sendo creditada para o Trump como sendo aquele responsável por não deixar ninguém falar. E isso ficou claro quando o mediador do debate, o Chris Wallace, chamou a atenção de Trump, dizendo que ele era incapaz de respeitar acordos. E é claro que isso pode ser entendido para além dos acordos relacionados ao debate. E vale lembrar que o Chris Wallace é apresentador da Fox, uma TV assumidamente republicana, ou seja, nem mesmo de comunista ele pode ser acusado. Agora, o desempenho do Biden foi bom? Não foi. Porém, a situação caótica que nós vimos no debate acabou tirando os holofotes sobre o desempenho dele. E é importante que se diga que naquele momento o candidato democrata possuía 8 pontos de vantagem na média das pesquisas. Ou seja, ele jogava pelo empate e o fato de sair vivo do debate já era uma vitória para ele. E nesse ponto eu devo dizer que o Trump desperdiçou uma oportunidade. Aliás, uma das características dessa eleição é o caráter de referendo que ela vem ganhando. Cada vez mais fica claro que não se trata de uma eleição entre Trump
e Biden, mas sim se Trump deve seguir ou não como presidente. Para sustentar isso que eu tô falando, basta olhar os motivos que levam o eleitor do Biden a votar nele. 56% dizem que a escolha pelo democrata foi feita baseada no simples fato de que ele não é o Trump. Sendo assim, quanto menos o Biden aparece, melhor é para o Biden. A própria campanha do Trump tem problemas com isso. Para ela, seria muito melhor enfrentar um candidato com mais personalidade ou com ideias controversas, como era o caso de Bernie Sanders. Esse lado, digamos, sem sal do Biden acabou ainda mais realçando esse cenário de referendo. E por conta disso foi que as pesquisas após o debate foram unânimes em apontar um aumento das intenções de voto no Biden, e elas podem sim estar associadas ao que aconteceu no debate. Porém, não é 100% seguro afirmar isso, afinal de contas, logo depois do debate veio a notícia da contaminação de Trump pelo coronavírus. E é interessante que logo depois do resultado positivo para a Covid, muito se disse sobre a possibilidade de que isso gerasse uma comoção em torno do nome do presidente, dada a sua condição de saúde. No entanto, o julgamento dos eleitores foi justamente o oposto. Afinal de contas, isso foi lido como um atestado de quão negligente ele e sua administração foram na questão do coronavírus. Até porque, ao que tudo indica, sua contaminação se deu justamente no evento em que ele promoveu nos jardins da Casa Branca no dia da indicação da Amy Barrett. E isso expôs a incompetência dos protocolos em torno da segurança do presidente, algo que é visto como um assunto de Estado. E como eu sempre deixei claro aqui, existem 5 temas em disputa nessas eleições e o coronavírus é um deles. Já foi um tema que perdeu a sua força em agosto e boa parte de setembro, mas que a contaminação do Trump trouxe esse assunto de volta a um patamar maior de importância. Por falar nesses 5 temas, a economia, que era o grande trunfo do Trump lá no início do ano e que começava a demonstrar sinais de recuperação, também freou em sua escalada com o aumento do número de pedidos de seguro-desemprego em setembro. Então, esse cenário, somado a outras questões, como o vazamento da declaração de imposto de renda do Trump e uma cobertura mais ostensiva da imprensa contra ele, fez com que ele esteja em uma condição muito desfavorável neste exato momento da corrida eleitoral. E já que eu estou falando sobre imprensa e escândalo, aquele famoso dossiê que eu esperava para o meio de outubro veio. E o que continha nele? Informações ligando o filho do Biden, o Hunter Biden, a empresas de gás lá na Ucrânia, mediando o favorecimento a seu pai na época em que ele era vice-presidente. Porém, esses fatos não eram novos. Foram justamente eles que desencadearam no processo do impeachment do Trump no ano passado. Além disso, ele foi vazado pelo Rudolph Giuliani, ex-prefeito de Nova York e atual advogado do Donald Trump. E ele vazou essas informações para um jornal chamado New York Post, conhecido por ser um tabloide que não tem um rigor na checagem de suas fontes. Ou seja, deu em nada. Sendo assim, diante deste cenário, hoje é seguro dizer que Trump é o grande azarão da contenda. Até mais do que foi em 2016. Segundo as pesquisas, existe uma chance entre 13% e 20% de que ele seja eleito. Ou seja, Biden tem até 87% de chance de vitória. E segundo alguns agregadores de pesquisa, o Biden chegou a abrir 10% de vantagem nas intenções de votos. Em 2016, Hillary tinha algo em torno de 3% de vantagem e as suas chances de vitória eram de 70%. E é legal a gente estabelecer aqui algumas diferenças entre 2016 e 2020. Naquela oportunidade, Hillary não atingia mais de 50% em nenhum dos estados onde a disputa ainda estava em aberto.
Hoje, Biden atinge esse número em 9 campos de batalha. E para falar a verdade, naqueles que foram os campos de batalha da Hillary e que ela perdeu, como Wisconsin, Michigan, Pensilvânia e Flórida, apenas a Flórida demonstra uma disputa mais apertada, porém ainda assim favorável ao Biden. E muito diferente do que foi em 2016, em vários territórios tradicionalmente republicanos, Trump enfrenta sérios problemas para a sua reeleição, como é o caso do Texas, do Arizona, de Iowa, Georgia e a Carolina do Norte. Existe a chance real de que ele perca no Arizona, onde 11 delegados estão em disputa. Ah, mas e se as pesquisas estiverem erradas como em 2016? Então, eu sei que está todo mundo com a pulga de 2016 atrás da orelha. Porém, a gente precisa falar algumas coisas sobre ela. Primeiro, que as pesquisas não estavam completamente erradas. Elas não captaram muitos dos votos dos eleitores do Trump. Isso é verdade. Porém, elas diziam que a Hillary ganharia com 3% nos votos gerais. E foi exatamente isso que aconteceu. Nos votos gerais, a Hillary venceu. Segundo que os estados onde ela perdeu, como por exemplo o caso do Michigan, onde ela foi derrotada por uma margem de apenas 10 mil votos, o resultado final ainda ficou dentro da margem de erro das pesquisas. E terceiro, mesmo quando você assume que as pesquisas erraram e você ajusta o resultado das pesquisas de hoje aos erros cometidos em 2016, ainda assim as pesquisas colocam Biden na frente, com 315 delegados, muito mais do que os 270 necessários. E outra coisa, não são apenas as pesquisas que apontam para o enfraquecimento do Trump. Vários senadores republicanos que tentam a sua reeleição neste ano começaram a descolar os seus nomes do Trump com medo de serem derrotados pelos seus adversários democratas no dia das eleições. E outra, como bem observou a jornalista Mariana Sanches da BBC, o próprio Trump dá sinais de que isso está acontecendo. Há 2 dias, em um comício na cidade de Erie, na Pensilvânia, ele disse, abro aspas, há 4 ou 5 meses eu não precisaria vir aqui. Tenho de ser honesto, eu não viria. Eu teria ligado e dito, ei Harry, se puder, vote. A gente tinha coisa ganha, estávamos bem na frente. A melhor economia de todos os tempos, maiores empregos, maior tudo. E aí fomos atingidos pela pandemia e eu tive que voltar ao trabalho. Então, oi Harry, eu poderia por favor contar com seu voto? Fecho aspas. Por isso, hoje, faltando 10 dias para a votação, a reeleição de Trump é pouco provável. Entendam, é improvável, mas não é impossível. 13%, 20% de chance é muita coisa. Se eu te dissesse, por exemplo, que um avião tem 20% de chances de cair, você voaria nele? Então. E de onde viria então a chance dele ganhar considerando tudo que eu mencionei? E a resposta é Correios, Colégio Eleitoral, voto facultativo. Sobre voto facultativo, espera-se que nesse ano quase 170 milhões de americanos votem, contra 135 milhões do que foi em 2016. E a pergunta que fica é, para quem esses novos eleitores vão votar? Qual é o candidato desses novos eleitores? Claro, num cenário de referendo como nós temos atualmente, isso é um bom sinal para o Biden. Porém, se tem uma característica que o eleitor do Trump possui, é justamente o fato dele ser muito engajado. Então, este é um cuidado que deve se tomar antes de se arriscar um palpite. Sobre os Correios, bom, a maioria dos eleitores democratas vão votar pelo correio. Quase 60% dos votos que serão feitos pelo correio serão feitos por democratas. Entre os republicanos, este número cai para 25%. Neste ano, pouco mais de 80 milhões de pessoas vão votar ou pelo correio ou de forma antecipada. Porém, muito diferente do que o Trump diz, existe sim um rigor da comissão eleitoral com o voto que é dado pelo correio, o que faz com que muitos não sejam aceitos. Para vocês terem uma ideia, aproximadamente 4% desses votos são recusados. E em alguns estados, este número chega a 15%. Agora imaginem se o Biden
perde algo em torno de 10% de seus votos em um estado onde a disputa está cabeça a cabeça. Trump levaria todos os votos do colégio eleitoral daquele estado, uma vez que 60% dos seus eleitores estão se programando para votar presencialmente. E este é o dado que eu precisava para te levar para o último ponto de nossa pauta: as teorias da conspiração. Por conta de todo esse cenário envolvendo os votos pelo correio e votos antecipados, é muito provável que o resultado da apuração não seja finalizado no dia 3 de novembro. Isso é quase certo. Os Estados Unidos dormirá na terça-feira sem conhecer o seu presidente. E como o eleitor do Trump irá votar em número maior presencialmente, a tendência é que ele apareça na frente nas primeiras parciais da apuração, uma vez que os votos enviados pelo correio serão apurados depois. Para alguns democratas, o temor é que, com esses números na mão, ele se declare ganhador e não reconheça os votos pelo correio. E aí, meus amigos, nós teríamos o caos implantado, e que somente se resolveria na Suprema Corte, onde, até lá, ele terá a maioria, justamente por conta da nomeação da nova juíza, a Amy Barrett. Rapaziada, vai ser um teste para cardíaco. E para se manter atualizado sobre essa reta final da corrida eleitoral dos Estados Unidos, não deixe de me seguir lá no Instagram, onde eu posto informações atualizadas no meu story quase diariamente. Além disso, no dia das eleições eu vou fazer uma live aqui no meu canal para acompanhar a apuração. Mas por hoje é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.